Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Estás linda. Muito obrigado pelo elogio. Muito bem. Então, olha, a ideia hoje era nós termos uma conversa que eu já há algum tempo ando a querer ter contigo, porque tu és a pessoa indicada para falarmos sobre este assunto, que é como é que se mantém, ou como é que tu conseguiste manter uma relação de mais de 50 anos com o pai, mas não só uma relação tão longa, mas uma relação tão feliz, como eu tive a possibilidade de conhecer. E a ideia é partilhares um pouco a tua vida com o pai, o que é que vocês tiveram, os desafios que tiveram, também como fonte de enriquecimento para mim e para todas as pessoas que possam um dia mais tarde ouvir esta nossa conversa, que certamente lhes vai ajudar bastante. Muitas pessoas estão agora a começar as suas relações, ou até que já têm as relações algo longas e que não estão muito bem a saber como ultrapassá-las. Então acho que seria fantástico esta nossa conversa. Começa a falar. Sim, quando quiseres. Então é assim. Eu arranjei com o pai aos 18 anos. Tinha-me divertido o que eu quis, até ali nunca quis namorar com ninguém. Sim, Namorei só com o pai. E quando arranjei com ele, uma das primeiras conversas que eu tive com ele, porque eu era muito direta, sim. eu disse-lhe qual era o meu feitio. Se ele aceitava, para namorar comigo tinha que me aceitar o meu feitio. Sim, Eu era católica, eu sabia que eles não eram católicos sim, e podia haver aí um grande problema. ok, Porque o pai do meu namorado nessa altura tinha umas ideias muito fixas e obrigava os filhos a terem a ideia deles. sim, E eu fui criada com os pais que os meus pais sempre deixaram ter opinião sim. naquilo que eu queria ser. Então a primeira conversa que eu tive com o meu marido antes de começarmos a namorar Antes do namoro, foi pôr-lhe quais eram as minhas ideias para ele ficar bem ciente se era assim que ele gostava de mim. ok, Ele refletiu e disse-me que sim, queria namorar comigo. Tive a sorte dos meus sogros gostarem muito de mim e o meu marido começou logo a gostar de mim. sim, Mas tinha as suas ideias próprias. claro, E eu, a pouco e pouco, fui falando com ele e dizendo sempre aquilo, lembrando aquela conversa que nós tínhamos no princípio. E ele, como gostou, eu vi logo que ele começou a gostar muito de mim e ele íamos ao encontro um do outro. Nem eu era teimosa com ele, nem ele era teimoso comigo. A minha mãe gostava muito dele, ele foi uma pessoa que sempre se portou muito bem. Até ali tinha namoriscado com todas as raparigas lá da nossa terra. sim, sim, Porque o meu marido foi sempre um homem muito bonito. E então era cobiçado. Mas eu não era a ambição da boniteza, também era, porque eu também gosto de um homem bonito, sim, foi a ambição da bondade dele. Foi sempre muito bom, entendemos-nos sempre muito bem, combinámos tudo muito bem. A minha mãe era uma pessoa de bem de coração, ele aceitou logo a minha mãe vir comigo. Quando fizemos uma casa, fizemos logo um quarto para a avó, e a minha mãe, eu casei a 15 de maio e no dia 18 ela veio viver para a minha casa. Até morrer, viver sempre comigo. E o meu marido tratou sempre a minha mãe como se fosse mãe dele. E ela respeitava-o muito porque gostava muito dele. Eu, no meio disto tudo, o que acho que é as pessoas gostarem das outras e quando há uma coisa que não está bem, faz-te compreender à outra pessoa que aquilo não está bem, porque ninguém é dono da razão. E eu nunca me considerei dona da minha razão. Acho que é por isso, depois casámos, combinámos ter filhos, tive a sorte de ter uma maravilhosa de uma filha e depois um filho, ao fim, que não foi planeado, mas as coisas às vezes não se planeiam, mas veio com muito amor e criámos os nossos filhos. Nunca eu disse uma coisa aos meus filhos que o meu marido, na minha frente, dissesse o contrário. Nem o pai, nem o meu marido nunca disse nada aos filhos que eu tivesse a dizer isso não está correto. mas Cada um nem sempre concordavam com tudo. Aliás, do que eu sei, sempre pergunta. do que eu sei, vocês foram duas das pessoas mais diferentes que eu conheci
E isso é o que torna a vossa relação tão longa ainda mais interessante, porque vocês tinham opiniões e ideias muito próprias em relação à religião, em relação à questão do trabalho. Tu sempre foste empresária, não é? Sempre trabalhaste por conta própria. E a nível tanto de política, a nível da gestão do dinheiro e da forma de estar na vida, vocês tinham ideias muito próprias e muito diferentes. Isso nunca foi motivo de discussão ou de separação, de afastamento entre vocês? Não. O pai era de esquerda, eu era de direita. Sim, Eu era católica praticante, o pai não tinha religião, era ateu. sim. Eu era do Benfica e sou, Ninguém é ainda perfeito, hoje. ninguém é E ele perfeito. era do Sporting. Claro. Mas nós, aqui em casa, foi o hábito, desde que casámos, depois ao fim de uns anos viemos para Lisboa, estávamos na nossa terra, viemos para Lisboa. Ele veio primeiro a trabalhar e arranjar uma casa. Como não gostava de arranjar a casa até aí, foi um homem espetacular. Como ele não gostava de arranjar a casa só ao gosto dele, quis que eu viesse 8 dias antes para eu ver que era a casa que eu gostava. Sim. Combinámos, vimos várias casas, eu e ele combinámos alugar esta. E nessa altura foi um bocadinho muito difícil, porque a renda da casa eram 3,5 e o pai veio a ganhar 3.300. Ainda faltavam 200 e a água e a luz e o telefone. Não é só agora que as rendas são elevadas, já na altura. Já nessa altura estava. tínhamos de fazer, mas eu tive a sorte, cheguei aqui, mandei fazer cartões, o pai à noite quando vinha do trabalho e vocês foram a distribuir aqui à nossa rua e aqui à volta e eu, ao fim de uma semana tinha a casa cheia de trabalho. As pessoas começaram a gostar muito do meu trabalho, eu comecei sempre a ter muito trabalho e é muito importante até hoje, porque é que hoje o que eu acho que certos empregos também não perduram. Porque as pessoas só pensam que o patrão só é que tem razão, só é que quer ganhar. Mas para uma pessoa ter uma empresa, o trabalhador tem que se mentalizar que tem de dar lucro para essa empresa. E já devia de agradecerem por ele lhe darem trabalho. Se calhar acaba por ser o mesmo problema que acontece nas relações, que é as pessoas estão normalmente mais preocupadas só com as suas necessidades e não com as do outro lado. É isso? Exatamente. Então quer dizer, egoísmo numa relação não funciona. Também. O egoísmo numa relação não funciona. Não. É nunca realizar o egoísmo, nem numa relação, nem numa amizade. Sim. Tem que haver amor. Se tu és muito amigo de uma pessoa... Sim, mas o amor existe no princípio das relações. As pessoas quando se casam, quando a gente as vê nas igrejas, elas estão todas muito felizes. O que é que acontece? Desde esse dia tão feliz que as pessoas festejam com os seus familiares e com os seus amigos, quando é que 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos mais tarde, muitas das pessoas, as que ainda estão juntas, já não estão com o mesmo entusiasmo na relação. O que é que tu achas que leva a que as pessoas dessa relação e desse entusiasmo e dos sonhos que as pessoas têm numa relação, quando se decidem juntar, seja numa igreja ou não, o que é que acontece com que a relação acabe por se degradar? Porque começam por não ter diálogo. Para mim, o que começa a enfraquecer o amor Sim. é a falta de diálogo entre as pessoas. Se o marido faz uma coisa mal feita, a mulher, em vez dele chegar a casa, também vem cansado de trabalhar. E agora também é diferente, porque no meu tempo a mulher estava mais em casa dedicada a criar os filhos. Sim. Mas eu sempre trabalhei e sempre criei os meus filhos, Claro. nunca tive uma empregada. E isso não foi obstáculo para mim. E eu tenho cuidado desde sempre, quando converso com casais, principalmente mais novos que eu dou sempre do conselho. O que é que tu sugeres? A duas pessoas que decidem agora juntar as suas vidas, seja em forma de casamento, seja em forma de assumem uma relação oficial perante um pelo outro, o que é que seria como conselhos de bases para eles não só poderem ter essa relação forte do início, porque vai ser uma descoberta, não é? As pessoas antes de viverem juntas não se conhecem na realidade. Então vai ser um processo de descoberta. Quais é que são, acho, os desafios que eles vão enfrentar no princípio e na construção dessa relação? Quais é que são
enfim, as dicas, fruto da tua experiência, que as pessoas devem ter sempre muita atenção para que as coisas possam funcionar. E tem uma coisa muito, por exemplo, eu sempre gostei muito de flores. Sim. Então, eu costumo dizer aos casais que se considerem eles flores num jardim. Sim. E um jardim, todos os dias, precisa tirar uma folhinha velha. Ok. Eu tinha flores na minha escada, passava para baixo, tirava uma folha velha. Quando passava para cima, tirava novamente uma folhinha velha. Porquê? Porque têm que ser alimentadas. Ok. E esse amor, se uma mulher chegasse a casa e dissesse eu hoje trabalhei muito mal, o meu patrão foi assim, e o marido se considerasse um cravo, dizia-lhe assim, deixa lá mulher, hoje o dia não foi tão bom, mas vais ver que amanhã vai decorrer melhor. Deviam pensar sempre positivo. Sim. E para mim é ao contrário. Ele fez-te isso, tu amanhã fazes-lhe assim. E eu dei sempre de conselho às pessoas que não fizessem isso. E dei sempre como exemplo que um casal é um jardim. Precisa de ser alimentado todos os dias para o amor não morrer. Muito bem. Porque eu com o meu marido, parecia que cada dia que ele chegasse a casa, eu tinha-lhe mais amor, estava sempre ansiosa para que ele chegasse. Porque ele também tinha uma coisa muito importante, ele foi sempre muito bom ouvinte. Sim. Mas eu também. Porque ele tinha o feito dele. Claro. E eu não estava a contrariá-lo agora por qualquer coisa. Falávamos. E chegávamos à conclusão de ver. E se fosse preciso ele pedia-me desculpa. E eu pedia-lhe desculpa a ele. E eu acho que hoje as pessoas parece que lhe custa pedirem desculpa e agradecerem. Uhum. Eu estou sempre a dizer, agradeçam aos maridos. Dê-lhe beijinhos, façam-lhe carinhos. E os maridos a vocês. Sim. Porque a mulher ainda é mais sensível do que o homem, mas o homem também gosta de muito amor. E para mim, o amor deve ser acrescentado e nunca diminuído. Uhum. Isto é o que eu penso da vida. Achas que uma relação funciona se apenas uma das pessoas fizer o trabalho de cuidar da relação? Não importa se é o marido, se é a mulher, mas se apenas um estiver preocupado em que as coisas se mantenham, achas que consegue funcionar assim? É mais difícil. É mais difícil porque do outro lado está sempre uma pessoa negativa a contrariar. Sim. E chega a um ponto que a outra pessoa positiva cansa-se. Okay. Isto é o que eu penso. Sim. Numa relação, seja de... Nós neste momento estamos a falar das relações entre pessoas, entre casais. Sim. Mas acaba também por ser... Podia-se estender isso para as empresas. Ou seja, se apenas um dos lados contribuir, a relação vai esgotar-se ou vai acabar por desaparecer. Não, mas é que eu também, quando tinha reuniões com empresários, porque depois cheguei a ter 3 lojas, sim, eu quando ia às coleções, aos hotéis a escolherem, eu dava por conselho sempre aos empresários que eles deveriam estimar os trabalhadores, porque uma empresa não se faz só com o patrão. Se o patrão for bom, e há esses exemplos em Portugal, sim, que é onde eu conheço melhor, sim, de patrões que no fim do ano conseguem ver que tiveram um bom trabalho os trabalhadores. Cuidam dos trabalhadores. Mas também os trabalhadores que não cuidam da sua empresa também não têm espaço nela. Mas os trabalhadores que não havia de haver um contrato de trabalho em que o trabalhador também tivesse o propósito de fazer com que aquela empresa fosse sempre para a frente, sim, por considerá-la um bocadinho dele. Portanto, lá está, tal como nas relações, se uma das partes não contribuir, aquilo não funciona. Exatamente. Para mim, tem que ser sempre as duas partes. É como um senhorio, quando quer pôr um render na rua por causa do egoísmo, sim, de alugar com mais dinheiro. Muitas vezes a pessoa que vem a seguir é muito mais mal. Acaba por não cuidar tanto. Acaba por não cuidar tanto da casa do que a pessoa que cá está. Eu até nisto tenho sorte, sim, porque arranjei uns senhorios que nós sempre nos demos como família. Uhum. Respeito. E há uma coisa muito importante, é o respeito. Sim.
Tu, para te respeitarem, tens que respeitar primeiro outra pessoa. Que é para a outra pessoa, o meu marido esteve na pastelaria suíça, trabalhou lá 29 anos e fosse onde quer que fosse que ele trabalhasse, nunca consentiu que ninguém lhe faltasse ao respeito. Sim. Mas ele também era incapaz de faltar ao respeito, fosse quem fosse. Uma pessoa sempre muito respeitadora, muito educada. Isso faz parte das pessoas. Sim. É como agora quererem que os professores na escola eduquem as crianças. Para mim, a educação é feita pelos pais e os professores é para ensinarem. Porque na minha terra, quando tinha a casa de costura, cheguei a ter 27 crianças a darem a explicação, que naquela altura era a mestra, Sim. que agora se chamam infantários, que naquela altura não havia infantários, e eu ensinava às crianças pequeninas a serem educadas. E elas sempre me respeitaram, porque eu ensinava-as a terem respeito às outras pessoas. Porque é isso que os pais devem ensinar. Tu vais para a escola, mas tens de ter respeito pelos teus colegas e pelos teus professores, que eles são os teus ensinantes para a vida. Só que isto dá muito trabalho, não é? Ou seja, isto tudo requer esforço. Requer esforço. Nós temos que nos dedicar todos os dias um bocadinho para que as coisas funcionem. Para educar um filho, para ter uma relação feliz, isto dá um bocadinho de trabalho. Não acontece do ar, não é? Porque as pessoas pensam que dá trabalho. Eu nunca achei isso que me desse trabalho. Trabalho no sentido de que tens que te dedicar. Sim, as pessoas diziam assim, ai credo, 2 crianças dão um trabalhão. Não dão um trabalho os seus filhos. E eu disse sempre, não. Os meus filhos não me dão um trabalho. Porque eu tive-os com muito amor. E gosto muito dos meus filhos. Eu estou a trabalhar e eles estão-me a fazer perguntas e eu vou sempre respondendo. Dentro das minhas possibilidades. Porque uma criança precisa de atenção. Claro. É um ser novo. Precisa de tempo. Está a ser criado. E há muitos pais que não pensam isso. Não podia. Eu tenho muita pena que os pais não pensem assim. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale porque eu nunca me arrependi até hoje da educação que dei aos meus filhos. E eles sempre souberam ver isso. E ainda continuam. E se a gente quer contribuir para ter um mundo melhor, começa-se a fazer isso em casa, não é? Como? Se nós queremos ter um mundo melhor, começamos em casa, com os nossos. Muito. A nossa família dá-nos amor, dá-nos ternura. E mesmo eu tenho uma família muito grande, mas eu não me dou mal com ninguém. Porque a minha família também é de origem de se darem bem uns com os outros. Uns com um feitio, outros com o outro. A minha mãe deu-me sempre, por exemplo, tu tens 5 dedos em cada mão, nenhum é igual. E se nós respeitarmos que as pessoas, cada um tem o seu feitio, tu dás-te bem com toda a gente. O que é preciso é respeitar, gente. Ok. Olha, gostei muito desta conversa. Vamos fazer isto mais vezes. Às vezes, que quiser, eu estou sempre disposta. E quando vou a reuniões, e sabes bem que comecemos de Herbalife há muito tempo, há 13 anos, vai fazer, que eu, quando me junto, toda a gente nas mesas queria ficar ao pé de mim, porque eu tentei sempre ter uma conversa agradável e construtiva com as outras pessoas. E as outras pessoas gostavam muito de estar ao pé de mim e do pai. Porque o pai era a mesma coisa. Para já era um homem muito engraçado. Sim. Ele, dentro da sua série, ele dizia uma anedota séria e toda a gente se ria. Ele fazia uma anedota de qualquer coisa. Era um amor de homem. Que Deus o tenha no céu e sei que está lá, ao pé da filha, 2 estrelinhas a olharem por nós. Com certeza. Obrigado. Nada, sempre à ordem. Estás cada vez mais gira. Obrigado. Beijinho. Fazem muita falta aos elogios às pessoas também, não é?